uso da tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, ocupando neste momento o tempo da liderança, eu não posso deixar de, em nome do Partido Verde, em nome da bancada verde na Câmara dos Deputados, cumprimentar e homenagear a todas as mães do Brasil. A mãe é sublime. O seu amor só é comparado ao amor de Deus. Para a mãe, o filho parece nunca crescer. E é algo muito raro ver uma mãe que tenha desistido do seu filho. Por mais que a situação que o envolva, por mais que a história, a trajetória que ele construiu e as opções de vida que ele fez o levem para longe dos sonhos que ela idealizou para ele, por mais que o levem para longe daquilo que ela em seu coração e na sua alma de mãe acalentou para ele. Vejam o que acontece, por exemplo, em frente aos presídios. Em frente aos presídios, a cada domingo, a cada dia de visita, a maior parte das pessoas que estará perfilada naquela frente, naquelas filas de visita aos presidiários, são exatamente as mães. À medida que o tempo vai passando, muitas vezes o amigo vai deixando de ir, o parente, o primo, a namorada, o namorado, mas a mãe não. Ela vai estar ali a cada semana, no dia de visita, sem desistir, sem abrir mão da sua filha, sem abrir mão do seu filho. Com o passar do tempo, na verdade, é ela quem fica. Eu quero homenagear a esta mãe, quero homenagear a mãe indígena, eu quero homenagear aquela mãe em todo o Brasil que neste Dia das Mães não terá a alegria de comemorá-lo com a sua filha, com o seu filho, porque ela está longe de casa, estudando longe de casa, trabalhando longe de casa, morando longe de casa. Quero, sobretudo, abraçar aqui aquela mãe que, diferentemente desta mãe que tem a sua filha, o seu filho longe de casa, mas que sabe que a qualquer momento pode pegar o telefone e falar com ele, a qualquer momento poderá receber a sua visita ou visitá-lo, perdeu a sua filha, perdeu o seu filho, vítima da violência crescente, galopante no nosso país. E os números da violência, senhor presidente, são números que impressionam. Os dados da violência no Brasil são dados de uma guerra, são números de guerra. Impressionante, deputada Érica Cocai, a quantidade de jovens, inclusive, que nós perdemos nesta guerra, na guerra das ruas, na guerra nos morros, nos centros urbanos, nas estradas, sobretudo, especialmente, que perdemos, jovens que perdemos através desta violência crescente, esta violência terrível, essa violência que a todos nós envergonha. Se perdêssemos, presidente, deputado Hugo, uma única vida, já seria demais. Mas nós estamos falando de milhares, nós estamos falando de dezenas de milhares, nós estamos falando de números impressionantes. Eu quero abraçar esta mãe
que não tem essa sua filha em casa, o seu filho em casa, e não terá. Esta mãe que não encontrará palavras que poderão consolá-la, confortá-la. Eu passei por essa experiência de estar diante de uma dessas pessoas, diante de uma dessas mães, neste último final de semana. A doutora Marisa Rita Rielo Dépima. Que emocionante foi para mim estar com a doutora Marisa. Olhar nos seus olhos, perceber a tristeza da sua alma, o seu rosto abatido, o seu coração enlutado, a sua alma cheia de dor. Porque de história recente, ela também viveu este drama e esta tragédia de perder o seu filho, e no caso da dona Marisa, um jovem de 19 anos, o Vitor Hugo Dépima, que foi morto por um homem, senhor presidente, que dali a 3 dias haveria de completar 18 anos de idade. E ele sabia perfeitamente o que estava fazendo. Não se tratava de uma criança, não se tratava de alguém levado pelo desconhecimento, envolvido em alguma circunstância. As imagens são dramáticas. Quando aquele homem, que dali a 3 dias completaria 18 anos de idade, ele tira o revólver que estava apontado para a cintura do Vitor e aponta para a sua cabeça e dispara, atingindo o Vitor proximamente do seu olho esquerdo. Este homem de quase 18 anos de idade, meu amigo Marcos, sabia o que estava fazendo. Da mesma forma, sabia o que estava fazendo aquele homem com menos de 18 anos de idade, que colocou sob terror psicológico, terror emocional, a doutora Cíntia, uma dentista que estava dentro do seu consultório. E ele ateou fogo ao seu corpo. Cíntia foi queimada viva. E esses casos, senhor presidente, trazem novamente para o centro do debate esse tema que durante mais de 20 anos tem sido discutido nesta casa, que é o tema da redução da maioridade penal. Claro que a cada situação como esta, dramática, que choque a opinião pública, esse tema é trazido à luz, é trazido à baila, é discutido, audiências públicas são promovidas, discursos emocionados são proferidos desta tribuna, a comoção movimenta as engrenagens da máquina que movimenta, que mobiliza esta casa. Mas quando os holofotes da mídia se apagam, quando o foco se desvia para outro fato, imediatamente o discurso vai se arrefecendo, vai passando a um segundo termo de importância, e o que nós vemos durante 20 anos é esse tema sendo colocado de lado, sendo discutido, no entanto, sem que objetivamente se chegue a uma conclusão. Senhor presidente, eu defendo a redução da maioridade penal. E não defendo pura e simplesmente para colocarmos no presídio, para colocarmos na cadeia a criança e o adolescente. Há pessoas que nos seus discursos fazem
a impressão crescer de que nós queremos pegar a criança, o adolescente, trancá-lo no presídio e condená-lo a vivenciar a faculdade do crime, a universidade do crime. Não se trata disso. Não estou falando, senhor presidente, de pegarmos o adolescente ou este homem de menos de 18 anos, colocarmos no presídio por furto, porque ele roubou. Eu estou falando de homens com menos de 18 anos que cometeram crimes hediondos, que estupraram, que mataram, que cometeram latrocínios, que sequestraram. Eu não posso aceitar, eu não posso compreender que este homem com menos de 18 anos, que foi capaz de cometer estas barbaridades, tenha feito de forma inconsciente e de que ele precise de uma outra faculdade do crime, além daquela onde ele já cursa, nas ruas, nos morros e na própria sociedade paralela em que ele vive. Eu entendo que isso por si só não corrige o problema, não resolve o problema. Eu entendo que precisamos, de fato, levar muito a sério a questão da educação, promovendo a educação em tempo integral. Eu entendo que nós precisamos reafirmar os valores da família, porque quando a família está desconstruída, afetada, afrontada, enfraquecida, nós temos um ambiente na sociedade que favoreça esse desvio de conduta, o desvirtuamento de uma geração inteira. E nós estamos perdendo uma geração. Aliás, é uma geração que já foi perdida. Estamos perdendo uma outra geração de adolescentes. No entanto, eu defendo a redução da idade penal, da maioridade penal, para os casos de crime hediondo. E olhando nos olhos da doutora Marisa, ela que transforma a sua dor, a dor da perda do seu filho, Vitor Hugo, num combustível que a tem movido nesta luta, em lutar, deputada Érica Cocá, em defesa da paz, contra a violência e pela redução da maioridade penal. Eu saí deste encontro, onde fui recebido por ela, pelo José Valdir, pela sua família, na minha querida cidade de Arujá. Eu saí deste encontro mais comprometido com esta causa. E eu prometi à doutora Marisa, prometi a ela, prometi à sua família, prometi dedicar as minhas energias, o meu tempo, dedicar parte da minha missão para unir-me a ela nessa trincheira de luta, para que nós tenhamos paz no nosso país, enfrentemos e derrotemos a violência e, sobretudo, me comprometi com ela, olhando nos seus olhos de mãe, que neste Dia das Mães viverá a tragédia e a dor de não vivê-lo como nos anos anteriores com seu filho Vitor Hugo, a estar ao seu lado lutando pela redução da maioridade penal. Quero abraçar, portanto, a dona Marisa, quero abraçar a dona Risoleide, a mãe da doutora Cíntia, e a todas as mães do Brasil que neste Dia das Mães, e aqui eu finalizo, neste Dia das Mães não terão alegria de poder comemorá-lo abraçando os seus filhos e sendo abraçado pelos seus filhos. E não se trata isso, não se trata de oportunismo, não se trata de trabalharmos sob a emoção dos fatos. Nós estamos fazendo um debate racional, estamos fazendo um debate equilibrado, estamos propondo o debate, estamos propondo a discussão, e nós não fugiremos desse tema. Parabéns a todas as mães do Brasil pelo Dia das Mães. Que Deus abençoe as mães de todo o Brasil e que Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha a dizer.